Marcos, capítulo 8, dando prosseguimento à nossa leitura pública, diz assim o texto: Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães? Eu achei que tivesse alguém batido ali. Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão como se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Então, mais uma vez, uma demonstração clara da falta de fé que a gente tem, né? Porque essa aqui, então, é dramática. Porque Jesus Cristo já tinha acabado de fazer isso. Né? A gente leu, se não me engano, um pouquinho antes, né? Lá pelo 5, 6. Enfim, que Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, né? E eles viram isso no 6, a partir do verso 30. Então Jesus fez a multiplicação dos pães diante deles e, de novo, os discípulos vão perguntar: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Não é uma pergunta absurda de ter sido feita? Se Jesus tinha feito a multiplicação algum, não diz quanto tempo, né? Mas algum período, vamos supor que seja 5 meses antes. Não é um absurdo isso? É um absurdo. As pessoas deveriam já estar conscientes. Isso, para mim, toda vez que eu vejo a falta de fé dos discípulos, eu vejo quão pouca fé eu tenho. E o quanto me impressiona com os falsos pastores de hoje, que apregoam por aí que não é possível fazer tal e tal milagre, porque a pessoa que estava ali não teve aquela fé. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, Jesus fez o milagre mesmo os discípulos não tendo fé. Não é isso? Ele fez o milagre. Por quê? Porque é o Senhor. Ninguém poderia satisfazê-lo. A pergunta faz sentido. Ninguém poderia, a não ser o Senhor. O Senhor é Deus e Ele faz o que Ele quiser. Bom, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspiraram, e que também é um negócio profundo, né? Não importa quantos milagres, por isso que em outra ocasião, não vou lembrar onde, pediram um sinal para Jesus. Jesus não disse que mesmo se desse, eles não acreditariam. Por quê? Porque ele acabou de multiplicar os pães e eles estão pedindo um sinal dos céus, assim, que é um sinal específico, né? Que é essa coisa, né? Que tem muito testemunho assim, né? Não, eu pedi a Deus que se tivesse, que a minha futura esposa esteja naquele local, naquela hora, e se eu bater o olho vai ser ela e tal. Chega lá, estava lá, então foi uma resposta, Deus botou. Mas quando as pessoas pedem sinais específicos a Deus, Deus não dá. E quando dá, que é o caso lá de Gideão, o dá como punição. Não foi isso? Foi um problema para Gideão aquilo ali, né? Claro que Deus operou por meio dele, apesar dele, mas não é o nosso exemplo. E suspirando Quer falar alguma coisa? Não. Tá. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Impressionante, né? É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda?
tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Pois é, né? Que é justamente isso, né? É uma questão de coração endurecido mesmo. Isso aqui é mais uma só para não deixar passar, quando muita gente fala que na multiplicação dos pães, a primeira, né, que sobejaram 12 cestos, aí o pessoal falou assim, porque quando Deus opera, também sobra para os seus discípulos, e cada um dos seus discípulos ficou com um cesto de pão cheio. Então, a teologia da prosperidade, né? Bom, se isso fosse verdade, então 5 discípulos ficaram sem aqui na segunda multiplicação, tá? Então não tem nenhuma relação com isso. É a ação e a vontade de Deus e ponto final. Amém. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôs das mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Eu vou fazer um comentário aqui sobre esse milagre de Jesus aqui, porque é um tanto quanto difícil para mim, tá? Por que Jesus fez esse milagre em dois tempos? Porque não fez num tempo só, né? Eu não sei a resposta disso, tá? Esse é meu comentário. Eu não sei a resposta disso. O que eu sei é que o que se diz por aí está errado, tá? Eu suspeito que fala-se muita coisa sobre os homens como árvores, sobre abertura espiritual, sobre um monte de coisa nesse sentido, porque Jesus teve que cuspir e tal, aquela coisa, né? Teve em outro evento, né? Enfim, o que eu suspeito? Jesus, toda vez que ele fazia milagres, saía poder dele, não é isso? Porque quando a mulher tocou nele, saía poder dele. Eu não sei se tinha alguma questão aqui sei lá, não preciso de tanto, alguma coisa nesse sentido. Sinceramente, eu não sei. Eu suspeito que, como ele não queria que o cego fosse para a aldeia e saísse contando para alguém, ele não quis fazer uma coisa tão grandiosa, para não chamar muita atenção. Agora, a resposta sincera eu não tenho, tá? Fica ruim falar isso? É a mais pura verdade. Acho que ninguém tem. Eu sempre pensei, não sei se é o que o pessoal diz, para esse lado, primeiro ele bota as mãos sobre os olhos dele, depois impõe as mãos e perguntou se via alguma coisa. E quando ele olha para os homens, ele vê como órgãos que andam, ou seja, no pé direito, né? Não está vendo para... Eu não acho que seja uma visão espiritual, não é disso, ele está vendo embaçado. Está vendo embaçado, literalmente isso. Quando ele olha para você, eu acho que a ideia está em onde está a fé da pessoa. Onde está o seu olhar? Para onde ele está querendo olhar. Se ele está olhando para Deus, para as coisas de Deus, ele consegue ver claramente. Sempre entendi dessa maneira. Olha, é bem provável. Assim, se você considerar que todos os milagres têm um simbolismo espiritual, né? Então, sim, de fato, né? O milagre, ainda mais o milagre da cegueira, né? É um milagre que tem muita semelhança, porque o tempo todo, inclusive ainda agora, você vê como faz sentido isso que está falando. Ainda agora Jesus falou que os outros tinham olhos e não viam, né? Então tem que abrir os olhos, né? E vai abrindo gradativamente ali. Eu acho que eu vou seguir essa sua tese. Beleza. Eu acho que a gente não tem como saber, porque
Não diz. Não, acabou o assunto aqui, mudou. Não tem, então eu não vou ficar criando nada que não está escrito na Bíblia. Se alguém trouxer uma interpretação dentro da Bíblia, eu acho que essa que você trouxe é a mais correta aqui, eu aceito. Até porque a própria Bíblia diz que os sinais, os milagres são para isso mesmo, né? Enfim. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-o para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Então, a gente está estudando Apocalipse, né? Eu acredito que vai ser bem parecido com isso aqui. Os principais pastores, os homens de Deus, vão rejeitar as 2 testemunhas e vão celebrar a sua morte, e depois ele vai ressuscitar. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Então Pedro pegou Jesus, levou ele para o canto e começou a brigar com Jesus. É isso que eu entendo aqui, não é isso? Tomou a parte e pegou pelo braço, puxou, alguma coisa assim. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são os dos homens. E chamando, então, todo mundo que traz compreensões sobre aquilo que é a palavra de Deus, que são 2 homens, ou seja, que não está na palavra de Deus, está prestando um serviço para Satanás. Amém. Porque Jesus falou que iria acontecer de acordo com a palavra de Deus. Amém. Pedro foi lá e disse que não aconteceria, e começou a repreendê-lo. Ao fazer isso, ao trazer uma interpretação sobre a palavra de Deus, que não está na própria palavra de Deus, você está servindo a Satanás. Por isso, é muito mais importante você dizer que não sabe, não entendo, ainda não compreendi, do que você trazer uma interpretação que lá no Talmud, um rabino qualquer falou, ou outra coisa na tradição, ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque você estará prestando um serviço valioso para Satanás. Amém. Que é o de trazer a confusão. Então, chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Então, terminamos o capítulo 8, e só para encerrar, nós fizemos evangelismo domingo, né? E vimos isso, né? O rapaz que compreendeu e foi entendendo o plano de salvação. No final, chegou a namorada dele lá e ele não disse isso, mas deu a impressão de que ficou com vergonha de confessar ao Senhor Jesus diante de nós. Então, ficou com vergonha de Jesus, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória com seu Pai. É simples assim. Amém? Amém? Estamos encerrados então.